aí galera, eu sou o Júnior Eu sou o Matheus. e seja bem-vindo ao nosso canal. E lembrando galera, nós não somos profissionais, Somos consumidores. assim como vocês. É, No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar comentando, fazendo uma resenha sobre um dos filmes que mais impactaram nós assim, na nossa infância. Para mim, um dos clássicos de ação dos anos 90, chamado Esporte Sangrento. Por que impactou nós? Porque naquela época, da década de 90, entre 98, foi quando nós começamos, né, eu e meu irmão e mais dois irmãos, que nós somos em quatro, nós começamos a prática da capoeira aqui na nossa cidade. Então, um ano depois, a gente descobriu que tinha esse filme nas locadoras aqui. Tinha uma locadora aqui perto de casa. Então, um conhecido nosso, que também praticava capoeira com a gente, nos indicou e nós alugamos e nós olhamos várias e várias vezes esse filme em casa. E um tempo depois, o SBT foi a primeira emissora que transmitiu esse filme. O ano era 1998 e eu tinha 7 anos de idade e nós fazíamos capoeira na Academia Atlas ali no centro da cidade. A gente era muito empolgado com a prática do esporte, nós gostávamos muito de praticar a capoeira. Tanto é que até hoje nosso irmão mais velho, o Hugo, ele é mestre de capoeira. Ele continua até hoje dando aula em projetos sociais no bairro da cidade aqui. E pra tu ver como o negócio foi tão impactante que até hoje, né? Ele tinha 13 anos na época e ele hoje tá com 36, eu acho que 36, vai fazer 37, 37 anos ele tá agora e ainda continua permanecendo e tá passando esse esporte pros filhos dele, né? Tem o Elis que tá com 7 anos e também já é capoeirista, já se graduou na capoeira. E pra tu ver como isso impactou a nossa vida de uma forma tão positiva e tão legal, né? E a capoeira é um esporte, né? Considerado um esporte, mas ela é uma arte também. Né? E ela é totalmente nossa, totalmente da nossa cultura brasileira. E por isso que para nós, esse filme fez toda a diferença na época, né? Porque como nós já praticávamos, quando nós olhamos o filme, todos os golpes que nós vimos ali, nós sabíamos identificar. E todos eles foram muito bem feitos por aquela equipe de produção e tudo muito mais. bem coreografado. Muito bem coreografado. Exatamente. E na nossa época, assim, ó, nós éramos em 4 irmãos e a mãe tinha que bancar a nossa mensalidade. Eu me lembro que nós 4 juntos, a minha mãe deu conta de pagar ali um pouquinho mais de um ano para todo mundo. Aí depois faltou, né, recursos financeiros e tivemos que parar. E o nosso irmão, que hoje é mestre, ele começou a trabalhar por conta, né? E com o dinheiro dele ele conseguiu continuar no esporte. E naquela época também foi muito forte a capoeira dentro das escolas. As escolas começaram a dar aula de capoeira. Eu não sei se tinha a ver alguma coisa influência diretamente com esse filme, mas o interessante é o seguinte, esse filme ele foi lançado em 93, mas foi fazer muito sucesso aqui no nosso país em 98, que foi quando as escolas começaram a colocar a capoeira no currículo, né, como um extra classe. E muitos da nossa época, da nossa idade e tal, foram praticantes de capoeira e foram totalmente influenciados também, né? E esse filme traz essa ideia. E agora vamos falar um pouco deste filme que impactou aí a nossa infância, fez toda essa diferença. Então o filme se chama Esporte Sangrento, né? Ele foi lançado em 1993, no dia 27 de agosto. Né? Teve como seu diretor Sheldon Lettich. O elenco principal, o grande Mark Dacascos, Paco Christian, Jeffrey Anderson, Stacey Travis e Geoffrey Lewis. A história, ela se resume a um Boina Verde que está em ação aqui no Brasil, na floresta amazônica aqui no Brasil. Trabalhando na fronteira. Exatamente. E ele tem o seu contato com a capoeira ali, com os habitantes daquela região, e começa a praticar ali com eles. Então ele acaba sendo dispensado do serviço e retorna para os Estados Unidos, na cidade dele, né, ali em Miami. Então ele resolve retornar à escola que ele cresceu. Ele foi visitar o professor dele, o seu antigo professor, que na época, quando ele era um jovem, antes de se tornar um Boina Verde, ajudou e influenciou ele a fugir do mundo da marginalidade e ser uma pessoa melhor. Então ele vai lá, ele encontra esse professor, encontra essa velha escola, ele fica assustado com a situação, né, porque a escola parece uma prisão. Tá cada vez pior a escola. Tá deteriorada, tem grades, né, nos corredores e tudo mais. E não vamos dizer que é uma coisa utópica, porque é uma realidade em muitos locais, infelizmente no nosso Brasil também, né? Até que o pessoal traficava lá dentro, vendia drogas, consumia drogas. Os professores meio que, vamos dizer que até atual hoje, os professores têm que sobreviver dentro do ambiente de escola. Porque os alunos eram insuportáveis, eram praticamente criminosos. Ele fica chocado com o que ele enxerga e ele tenta trazer
essa ideia pro antigo professor dele de tentar fazer alguma coisa. Só que o próprio antigo professor tá desanimado, tá frustrado. E o que acaba gerando essa mudança é que, quando ele tá indo embora frustrado, ele vê uma situação ali de covardia, onde um traficante tá pressionando, oprimindo um dos alunos, e esse Luiz se interfere na situação e acaba batendo em três ali, usando a capoeira como instrumento de defesa e ataque ali. E aquilo acaba chamando a atenção dos alunos da escola. Então aquele professor vê aquela cena e também fica impactado e começa a comprar a ideia, né, desse seu ex-aluno. Juntos começam a querer introduzir dentro da escola um projeto de capoeira para conseguir resgatar esses alunos que estão na marginalidade para poderem se tornarem pessoas melhores. Embora eles enfrentam algumas ressalvas, resistência da própria diretoria da escola, eles conseguem abrir esse projeto e ali começa uma nova etapa ali na questão do próprio filme e tudo mais, né? Ele, como professor, está enfrentando as dificuldades dos alunos rebeldes que não querem saber, estão vendo aquilo ali como palhaçada e só estão indo para lá porque eles vão ganhar uma melhoria na nota, algo do tipo assim, lá na escola. Mas aos poucos ele vai ganhando a confiança desses alunos, criando um vínculo de amizade com eles, de confiança. Só que ele começa a encontrar uma resistência forte com um chefe de uma gangue daquela região ali, né? Que é o poderoso Silvério, o cara que conheceu capoeira nas favelas do Rio de Janeiro e tudo mais. São Paulo e os caras. Então ele acaba encontrando essa resistência, porque esse cara tem um sobrinho, um primo, né? Um primo que está praticando capoeira, e esse professor Lewis quer tirar ele dessa situação, e esse Silvério não gostou da ideia. Então ele começa a encontrar esse embate com esse cara, e o filme ele gira em torno disso, desse desafio. Então ele quer salvar esses adolescentes dessa marginalidade, dessas influências ruins. Só que ele está tendo que enfrentar esse cara e indo até as últimas consequências. Então o filme gira em torno disso, desse professor voltando para sua escola, tentando fazer aquilo que o seu antigo professor fez com ele. Mudar a mentalidade desses alunos, entender que existe muito mais no mundo lá fora do que simplesmente fazer coisas erradas, vender drogas, no contexto ali, vender peças de carros roubados e tudo mais. Então essa é a grande trama do filme. E claro, com todo esse toque da capoeira, né, o interessante é que nesse filme quem produziu as coreografias dele foi o Frank Dukes. Para quem não sabe, o Frank Dukes foi o cara que inspirou o filme O Grande Dragão Branco, de Jean-Claude Van Damme, um sucesso dos anos 80. Então esse cara foi o que fez as coreografias do filme. É interessante a gente falar que o Marco da Castos, ele é um artista marcial desde a juventude. Ele é um havaiano e ele praticou arte marcial desde a juventude, né? Praticou Kung Fu, Karatê, Muay Thai e tantas outras artes marciais. Ele é um exímio lutador. Mas para fazer esse filme, ele teve que fazer aulas de capoeira, né? Teve que fazer ginástica olímpica para poder ter mais mobilidade. Porque a capoeira ela não exige só saber golpear, né? Ele te exige muita agilidade e muita mobilidade. E a pessoa que ensinou ele a capoeira para poder fazer no filme, trabalhar no filme, foi o mestre Amen Santo. Ele aparece no filme, né? Jogando no começo, com ele, com o Marco da Cascos, e no final entregando um birimbau para ele lá. A coreografia de capoeira é muito boa. Ela é muito perfeita. E o Marco da Cascos, assim, quem assiste assim de cara, não percebe que ele aprendeu a capoeira há pouco tempo antes das gravações do filme, porque ele faz muito bem. Como ele já tinha noção de arte marcial, então os golpes, a questão da execução dos golpes, ele só teve que dar uma modelada, né? Porque a execução dos golpes na capoeira, ela é diferente da execução em outros tipos de arte marcial. E ficou muito legal isso aí, porque ficou muito verossímil, porque tinham capoeiristas de verdade no filme, trabalhando na produção e nas coreografias. As cenas de quando eles estão jogando capoeira na roda, de capoeira no começo, e durante o filme, e até no final, que eles fazem a formatura da gurizada lá, e daí eles fazem uma roda de capoeira e ele e o mestre tá lá, o Amen Santo, e daí eles fazem todo um jogo, tem os saltos mortais, os golpes giratórios, rodopios, e tu olha aquilo, tu te encanta de tão bem feito que aquilo é, né? As cenas são muito bem, muito perfeitas, né? E é interessante porque quando aparecem as cenas do Marco da Cascos enfrentando os inimigos durante o filme, tipo, ele usa muitos floreios e saltos mortais e tal. E daí, só que quando tipo, parece muito que ele tá usando mais só artes marciais, né? Mas quando ele tá na roda de capoeira fica muito perfeito os movimentos, fica tudo certinho. O capricho que eles tiveram, né, com a coreografia ficou muito legal.
Eu acredito que o filme, olha que é difícil a galera estrangeira acertar algum ponto brasileiro quando vai se tratar da nossa cultura. Mas nesse filme, cara, pra época, que foi 1993, eles acertaram em cheio, pegaram as pessoas certas, transmitiram de uma maneira muito boa o nosso esporte, que é todo nosso aqui, pra galera lá de fora. Né? O único ponto fraco de notícia, digamos assim, é que o filme na época ele custou 6 milhões. Mas ele não foi muito bem nas bilheterias. Ele acabou arrecadando um pouco mais de 3,2 milhões no seu orçamento. Então ele acabou tendo prejuízo. Óbvio que pra nós aqui brasileiros, ele é um dos melhores filmes dos anos 90. Porque a galera da nossa idade, né, agora há pouco tempo atrás, tu encontra esse filme aqui no YouTube. Né, procura Esporte Sangrento dublado. Cara, a qualidade não é muito boa da imagem, mas, cara, é muito nostálgico, é muito bom. Eu olhei ele várias vezes. E já mostrei pro meu filho, que tá praticando capoeira na sua escola. Então, apesar de naquela época, em 93, não ter feito o sucesso que muitos esperavam, aqui no Brasil, em 98, 2000, esse filme estourou aqui, né? Tanto em 2000 que teve muita venda de DVDs. Então, nas escolas, se tornou muito popular o esporte da capoeira. Acho que o filme contribuiu muito para isso, para popularizar esse esporte aqui no nosso país e também internacionalmente. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você já olhou esse filme, Esporte Sangrento. Se você é da mesma época que nós, praticou capoeira nas escolas ou praticou em alguma academia, ou se você ainda pratica capoeira. Comenta aqui se você gostou desse filme, se fez parte da sua infância. É isso aí, gurizada. Se inscreve no canal, deixa um curtirzinho ali, deixa seu comentário. Fala pra gente aí o que você, se você assistiu esse filme, se você gostou ou não gostou. A gente considera um clássico, né? Porque fez parte da nossa infância, do nosso desenvolvimento. Por mais que a história seja uma historinha clichêzinha e tal, mas ela é uma história que funciona, ficou muito bem feito. Que pra mim é um clássico. Né? Eu gosto demais desse filme. Gosto muito do ator Marco da Cascos, ele entrega bem o papel. É isso aí, gurizada. Então tá, galera. Muito obrigado. Valeu!